pegar por 15 horas, não? Bora, povo! Vamos nessa! Vamos lá! Ó, nossa meta de hoje, nivelamento. Foco, estequiometria. Bom, atenção agora. Para falarmos de estequiometria, nós vamos precisar abordar uma coisinha antes. Balanceamento, que se divide em dois grupos. Por tentativa e por redução. Vou deixar anotado, a gente vai cumprir todos. Além do balanceamento, aí sim nós vamos para os casos. Estequiometria comum e estequiometria de casos particulares. Quais são esses casos particulares? Rendimento, pureza, excesso e limitante, e reações sucessivas. Bom, galera, como é que tá a qualidade aí para vocês da imagem? O chat vai ficar aberto também? Aqui tá bom, professor, tudo certo. Tá tudo Aqui certo. tá bom também. Por aqui tudo jóia, professor.
Pronto. É porque o tio Elão tá acompanhando ali também, mas eu acho que a internet do notebook dele que não tá tão legal. Que é diferente da que a gente transmite daqui. Minha qualidade tá ótima. Então, perfeito. Vamos seguindo então. Ó. Vamos lá. Vamos bater uma por uma aqui agora. Na lista de vocês que nós mandamos de estequiometria, que por sinal eu vou pedir tio Elan para mandar agora novamente no grupo. Tio Elan, manda no grupo a lista de novo aí. Então, se o balanceamento cobrado para vocês for um balanceamento por tentativa, como é o caso, por exemplo, vou pegar uma questão para a gente balancear aqui. Pronto. Vou pegar a questão 7 da lista que o tio Elan já tinha mandado no grupo e que ele reencaminhou agora, principalmente para a galera que chegou agora. Então, a lista de estequiometria, questão 7 do bloco balanceamento por tentativa. Vamos fazer aqui agora para fazer esse treinamento. CaOH2 mais H3 PO4 setinha Ca3 PO4 2 mais H2O. Bom, existe um macete que tio Elan, por exemplo, adora. É o macete do machos. Machos. Olha, machos. Olha como é que eu escrevi machos. Ô, Augusto, traduz aí, velho. M de metais, A de ametais, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio e S de substância simples. Pronto. Oi, professor. Oi? Só me tira uma dúvida. O que o senhor falou eu não vi. Mas o senhor ainda vai falar, pelo menos eu tenho uma dificuldade, por exemplo. Quando é que existe alguma dica para a gente saber quando eu vou fazer logo por oxidorredução ou quando eu vou fazer por tentativa ou eu tenho que fazer os dois? Pronto. Para depois fazer a outra. Peraí. Calma aí que o eco tá voltando para mim aqui. Pronto, melhorou. Sua pergunta foi muito boa. A minha dica para vocês: comece por tentativa. Por que por tentativa? Porque você deve gastar para balancear essa equação não mais que 20 segundos. Se você começar por tentativa e ver que não está dando certo, é porque o balanceamento é por oxirredução. Aí sim você vai gastar mais tempo fazendo oxirredução. Por quê? Porque o primeiro passo do balanceamento de oxirredução, que é a nossa próxima reação que vai estar aqui no quadro, é calcular o NOx. Aí vai demorar um pouquinho mais. Então, tente primeiro por tentativa. Não deu certo, Augusto? Então é porque é oxirredução. Essa é a melhor dica para você nesse caso da sua pergunta. Ficou claro? Ficou assim. Vamos nela então. Olha, se eu conseguir machos, cálcio é um metal. O que eu vou fazer então? Começar por ele.
Quantos cálcios tem no produto? Lembrando que produto é tudo que está depois da seta, porque antes da seta é o quê? Os reagentes. Quantos Ca tem do outro lado? 3. E do lado do reagente? 1. Inverta os números. Pegue o 3 daqui e jogue para cá. Pegue o 1 daqui e jogue para cá. Aí eu lhe pergunto: está balanceado o cálcio? 3 de um lado, 3 do outro. Lindo e maravilhoso. Não tem metal mais. Se não tem metal, agora você vai para os ametais. Vamos lá agora. Quantos P tem no produto? Quantos P tem no produto? 2. Se tem 2 de um lado, tem que ter 2 do outro. 2 vezes 1, 2. Então, você balanceou o Ca e você balanceou o P. Automaticamente está ok. Beleza? Nesta reação, não tem carbono. Beleza, então, passe em diante. Quem é o próximo? O hidrogênio. Vamos lá. Quantos H tem aqui? Aí você faz assim, ó. 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. Então, nessa molécula aqui tem 6H. E aqui agora, Augusto? 2 vezes 3, 6. 6 mais 6, 12. Qual é o total de H que eu tenho nos reagentes? 12. Se tem 12 no reagente, tem que ter quanto no produto? 12. O que você vai fazer agora? Que número você multiplica por 2 para dar 12? 6. 6 vezes 2, 12. E agora, verifique o O para saber se está certo ou está errado. Vamos lá? 2 vezes 1, 2. Vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 8 mais 6, 14. Se tem 14 de um lado, tem que ter quanto do outro? 14. 2 vezes 8. 2 vezes 4, 8. 6 vezes 1, 6. 8 mais 6, 14. 14 de um lado, 14 do outro. A questão perguntava: balanceando-a com os menores números possíveis, a soma dos coeficientes estequiométricos será. Qual a soma dos coeficientes? 3 mais 2 mais 1 mais 6. 3 mais 2, 5. Com mais 1, 6. Com mais 6, 12. É a resposta da questão. Portanto, a resposta dessa questão, letra E. O que você fez aqui? Um balanceamento por tentativa. Ficou claro o balanceamento por tentativa? Eu posso colocar aqui um ok para ele? A questão que o senhor está fazendo é a questão da FUVEST? Eu estou fazendo uma questão da UFMG. É a questão 7 da parte de balanceamento por tentativa, que é o primeiro bloco da nossa lista. No primeiro bloco da nossa lista de estequiometria, tem a questão 7, que é uma da UFMG. Eu estou fazendo ela. Dá o ok para mim, meu povo. Veja se está ok. E a gente vai passar agora para balanceamento de oxi-redução, que é o segundo bloco. Beleza, perfeito. Vamos lá agora. Vou aproveitar o mesmo quadro para você perceber a diferença de um para o outro. Um que, Augusto? Um método. Que método? Um método de balanceamento. Aí eu vou comparar aqui para você agora. Para fazer a comparação, nós vamos agora para o bloco de balanceamento por oxi-redução. E nós vamos pegar agora, por exemplo, a questão número 1 logo, de cara, ó. Vamos pegar a questão número 1 de cara logo, que é um balanceamento maior, mas nós vamos
fazer. Então, questão 01, agora, do bloco de oxirredução. É uma questão da FEI São Paulo. A reação é essa, ó. KMnO4 mais H2SO4 mais KI, certinha, MnSO4 mais K2SO4 mais I2 mais H2O. Esta é a reação da questão que eu citei para vocês. Ó. No balanceamento de oxidação, existe o passo a passo. Eu vou anotar aqui o passo a passo do balanceamento de oxidação para vocês. Olha. Primeiro passo do balanceamento: calcular o NOx dos elementos. Esse é o primeiro passo. Não tem para onde correr, brother. Tu vai ter que calcular o NOx. Vamos calcular então. Lembrando que você já sabe NOx, porque estudamos na aula de NOx. NOx é aquela carga dos elementos. Quem perdeu a aula de NOx, favor pegar a aula gravada, porque lá eu expliquei todos os casos para você calcular o NOx. Esses casos eu vou falar aqui para vocês agora. O primeiro passo para calcular o NOx é você achar a família do elemento, para saber se tem NOx fixo ou não. Por exemplo, a família dos elementos. Família 1A tem NOx fixo, e o NOx da família 1A é mais 1. O MnO tem NOx variáveis, naquela tabelinha que eu passei para vocês. Se o NOx é variável, de 2, você vai olhar a família do último elemento. Se é o O e ele é da 6A, quando isso acontece, ele vale menos 2. A quantidade de cargas negativas tem que ser zerada pela quantidade de cargas positivas. Isso quer dizer que se você tem 8 cargas negativas, porque 4 vezes menos 2 dá menos 8, você precisa de 8 cargas positivas. Só que aqui só tem uma. Faltam quantas? 7. Então, qual é o NOx do Mn? Mais 7. E isso você vai fazer para todos os componentes da sua reação. É por isso que balanceamento por oxidação é mais difícil, lógico, do que o balanceamento por tentativa. Vamos lá. Hidrogênio, quando está ligado a mais de 2 elementos, ele sempre vale mais 1. Essa regrinha também tem na aula de NOx. Agora eu tenho família 6A e família 6A. Duas variáveis. Olha para o último. Se é da 6A, menos 2 para o O. 4 vezes menos 2, menos 8. Qual é o número que zera menos 8? Mais 8. Se eu já tenho mais 2, faltam quantos? Mais 6. Agora, olha a dica que eu vou dar para agilizar o seu lado. Você consegue perceber que o SO4 que está aqui se repete aqui e se repete aqui? Olha que dica fantástica. Se ele se repete, o NOx dele nunca vai mudar, brother. Não vai mudar. Então você pode agilizar o seu lado. Pode pegar no outro e colocar logo aqui, ó. Mais 6 e menos 2. Mais 6 e menos 2. Tranquilamente. Porque os radicais são iguais. Essa dica você não sabia não. Tô ligado que você não sabia ela não. Ó, você repetiu o NOx
Porque não vai mudar. São iguais. Ah, Augusto, então facilitou, velho. Peraí. 4 vezes menos 2. Menos 8. E para zerar menos 8, mais 8. Só que você já tem mais 6 aqui no S. Faltam quantos? Mais 2, parceiro. Já foi. 4 vezes menos 2. Menos 8. E para zerar menos 8? Mais 8. Só que você já tem mais 6 aqui. Então faltam quantos? Mais 2. Qual é o número que você multiplica por 2 para dar mais 2? Olha como é que ficou lindo. Lindo e maravilhoso, parceiro. Agilizou seu lado. Vamos lá um pouquinho. O K é da família 1A. Ele é fixo. E qual o NOx dele? Mais 1. E para zerar mais 1? Menos 1. Já foi? Substância simples sem carga. Qual é o NOx? 0. Hidrogênio, quando está ligado a uma metal, ele vale quanto? Mais 1. 2 vezes mais 1? Mais 2. E para zerar mais 2, qual é o primeiro passo do oxidação? Você calcular o NOx. Ponto. Bom, segundo passo. Verificar quem variou o NOx. Aqui é o delta. Delta é variação. Então, verificar quem variou o NOx. Quem variou o NOx? Vamos lá? O Mn, que saiu de mais 7 e foi para mais 2. Olha. E o iodo, que saiu de menos 1 e foi para 0. Olha aí para você ver. Esses dois variaram o NOx. Perfeito. Então aqui, ó, delta para um, delta para o outro. Ô Augusto, e se a questão me perguntar que oxidou e que reduziu, como é que eu faço? De mais 7 para mais 2. O NOx diminuiu. Diminuiu rima com reduziu. Então ele sofreu uma redução. Com isso ele é chamado de agente oxidante. Aí, ó. Isso cai bastante, galera. A UNEB e a UESP gostam muito disso aqui. Mais um pouquinho. De menos 1 para 0. Matematicamente falando, o NOx aumentou. Aumentou rima com o quê? Com oxidou. Então quer dizer que esse cara sofreu o quê? Oxidação. E é chamado de agente redutor. Olha que massa. Perfeito. Tá, Augusto. Terceiro passo. Calcular a variação do NOx. Calcular a variação do NOx. Bora lá? De mais 7 para mais 2. A variação foi de 5 unidades. De mais 7 até mais 2 variou quanto? 5. Aí tu pega esse 5 e coloca aqui, ó. De menos 1 até 0 variou quantas unidades? Uma unidade só. Coloca aqui. Beleza? E agora, Augusto? Vamos seguir. Olha, preste bem atenção. No balanceamento, existe um passo agora, que é um passo decisivo. Que se o balanceamento der errado, é nesse passo agora que você vai voltar. Você fala, como assim, Augusto? Ó. Escolha do lado. Se o balanceamento der errado, é nesse passo aqui que tu vai mudar. Tipo,
Você vai escolher o lado em que você vai começar o balanceamento. Se você escolheu um lado e fez o balanceamento e deu errado, você muda de lado. Tipo, ô Augusto, eu escolhi começar pelo reagente, mas deu errado, velho. Então vai, muda de lado, começa pelo produto. Pronto, não vai apagar tudo. Você vai voltar nesse passo 4 aqui, só nele. Só nele. Vou lhe mostrar agora. Se você escolher começar pelo reagente, tu vai multiplicar a variação que você calculou pelo número de átomos que tem variando. Mn variou quantos átomos? 1. O I variou quantos átomos? 1. Aí tu ia pegar o 1 e colocar aqui, tu ia pegar o 1 e colocar aqui. Se você escolher balancear pelo produto, o Mn do produto tem 1. E o I tem quantos? 2. Aí, aqui tu colocaria 1 e na linha do I tu colocaria quanto? 2. Isso se você escolher balancear pelo produto. O Augusto, tem alguma dica? Tem. Nós vamos falar de probabilidades agora. É mais fácil você ter uma probabilidade de acerto se você começar pelo lado que tem mais átomos variando. É probabilidade, que pode dar errado e você tem que mudar de lado, mas a probabilidade maior é essa. Isso quer dizer que se você começar pelo produto, você tem 3 átomos variando no total. E no reagente só tem 2. Automaticamente, meu povo, você precisa começar então por ele. Vamos lá então. Pega o 1 daqui e joga aqui. Pega o 2 daqui e joga aqui, ó. Pronto. Próximo passo. Aqui então você já fez o passo 5, que é multiplicar a variação pelo número de átomos do lado escolhido. Eu escolhi o lado do produto porque tinha mais átomos variando. Foi só por isso. Sexto passo e último. Inverta os coeficientes. Inverta os coeficientes. No lugar que era para você colocar 2, você vai colocar 5. E no lugar que era para você colocar 5, você vai colocar 2. Eu inverti, ó. O 2 foi para o lugar do 5 e o 5 veio para o lugar do 2. Lembrando que eu comecei pelos produtos, porque tinha mais átomos variando. Lembrando que se a partir de agora meu balanceamento é errado, é nesse passo 4 aqui que eu vou voltar. Ao invés de escolher produto, eu vou escolher reagente. Mas eu segui o quê? O lado que tem mais átomos variando, porque a probabilidade de acertar é maior. Vamos lá então. E agora, Augusto, termina por tentativa. Isso é balanceamento por autosolução. Quantos MN tem aqui? 2. Se tem 2 de um lado, tem que ter 2 do outro. Aí tu vai botar um 2 aqui, porque 2 vezes 1, 2. Beleza? Legal. E agora? Quantos I tem aqui? 10. Se tem 10 de um lado, tem que ter o quê? 10 do outro. Beleza? Legal. Continua. Quantos K tem aqui? 10. 10 com mais 2, 12. Se tem 12 de um lado, tem que ter 12 do outro. Então, tu bota quanto aqui? 6. Porque 6 vezes 2, 12. Beleza. Quantos S tem aqui? 2. Com mais 6, 8. Com mais, calma aí, 2 com mais 6, 8. Se tem 8 de um lado, tem que ter 8 do outro. Tu bota um 8 aqui, porque 8 vezes 1, 8. Beleza. E agora?
Vamos lá. Quantos H tem aqui? 2 vezes 8 é 16. Se tem 16 de um lado, tem que ter 16 do outro. Joga 8 aqui, porque 8 vezes 2, 16. Acabou, Augusto? Não, senhor. Só acaba se o order é certo, parceiro. Porque se o order é errado, já era. Pode apagar tudo que tu fez até o passo 4 e mudar de lado. Vamos contar o ó. 2 vezes 4. 8. Vou anotando aqui, ó, para a gente não se perder. 8 mais 4 vezes 8. 32. Um total de 40. Tem 40 de um lado, tem que ter 40 do outro. 2 vezes 4. 8. Mais 6 vezes 4. 24. Mais 8 vezes 1. 24 mais 8, 32. 32 com 8, 40. Deu 40 de um lado e 40 do outro. Tá certo? Tá. A pergunta da questão para você foi: após o balanceamento, a relação entre o coeficiente do redutor, qual foi o coeficiente do redutor? 10. Então a relação entre 10, relação é divisão. 10, que é do redutor, 10, que é do redutor, e do oxidante. Foi quanto oxidante? 2. A relação entre redutor e oxidante equivale a quanto? 5. Resposta da questão, letra E. Perceba que oxidação é muito mais complexo do que o balanceamento por tentativa. Uma coisa é fato. As questões de estequiometria, parceiro, provavelmente não virão para vocês a necessidade de balancear por oxidação. Aí você fala, ufa! Mas oxidação vai estar na sua prova, da UNEB e da UESB, brother. Tenha certeza disso. O UNEB e o UESB vai cobrar oxidação. E se você pegou isso que está aqui no quadro, tu se armou. Posso colocar um ok? É difícil. Vale a pena assistir a aula de novo. Não entendi não, professor, eu me perdi. Espera aí. Bora, qual foi a parte que tu se perdeu? No quarto, depois que você calculou o NOx, depois que você calculou o NOx, se você multiplicou aí esse 1 e esse 2, daí eu não entendi mais nada. Pronto. Eu fui escolher o lado. Qual é o lado que eu vou começar o balanceamento? O quarto passo. É a partir daqui? Não. Quando você multiplicou 5 vezes 1 e 2 vezes 1, eu só entendi até o cálculo da variação do NOx. Você entendeu até o B? Até o cálculo da variação do NOx. Só isso. O cálculo da variação do NOx é o 5. E o 1? E o 2. Eu entendi que o cálculo da variação deu 5 e o cálculo da variação deu 2. Eu entendi quem oxidou e quem reduziu, mas eu não entendi esse 1, essa multiplicação aí, essa inversão, eu não entendi não. Esse 1 e esse 2. Foi isso que você não entendeu? Isso. Pronto. Essa multiplicação de inversão aí eu não entendi não. Pronto, vamos lá. Eu achei o 5 a partir do passo 3. E o passo 3 está entendido. Vamos para o passo 4, porque esse número aqui e esse número aqui vai depender da escolha do lado. Qual é o lado que eu vou começar o balanceamento? É o lado do produto ou é o lado do reagente? Aí eu falei que a gente ia para a probabilidade de acerto. Como assim? Vamos lá. Quantos átomos variaram no reagente e quantos átomos variaram no produto? No reagente primeiro, 1 Mn variou e 1 I variou. O total de variação do reagente foi quanto? 2 átomos variaram. Essa parte tu entendeu? Sim. Pronto. E no produto?
Joelão, velho, tá dando eco, porra. Não abre não, caralho. Tá dando eco aqui, porra. Ó, e no produto? Quantos átomos variaram aqui? 1 mn com mais 2. O total foi de quanto variando? 3. Então, qual dos dois lados teve mais átomos variando? Foi o reagente ou foi o produto? O produto. Pronto. Dê sempre a opção para mais átomos variando. Então, dê a opção de começar o seu balanceamento pelo lado que tem mais átomos variando. Nesse caso, você vai começar pelo reagente ou pelo produto? Pelo produto. Pronto. Estamos no produto agora. O passo 5, depois que você escolheu já que vai começar pelo produto, você vai multiplicar a variação que você já calculou, que é esse número 1 e esse número 5 aqui, que você calculou no passo 3. Você vai multiplicar ela pelo número de átomos, só que do lado que você escolheu. Essa linha aqui, ó, é a linha do Mn. Concorda comigo? Sim. E você escolheu o produto. Quantos átomos de Mn tem variando aqui no produto? Concorda que tem um? Sim. Pronto. Aí eu peguei esse 1 e coloquei aqui. Então, 5 vezes 1, 5. Essa linha aqui é do I. Mas você escolheu o produto. Quantos de I tem no produto? Ó, 2. Aí eu peguei esse 2 e coloquei aqui. E fiz a multiplicação. 1 vezes 2, 2. 5 vezes 1, 5. Até aqui, tudo ok? Sim. Quando ela fala, deixa o áudio aberto e está reproduzindo o teu áudio de lá, entendeu? Aí quando, se isso acontecer com frequência, pede para ela fechar o áudio assim. Ó, vamos lá então. O que eu fiz agora foi para o passo 6. Eu vou inverter os coeficientes agora. Essa linha aqui, ó, é do I. E eu decidi começar pelo produto. Então, ao invés de colocar 2 aqui, eu vou inverter, eu coloco outro número. Qual foi o outro número? Aí eu peguei o 5 e coloquei no lugar que era para colocar 2, ó. E essa linha aqui era para eu colocar 5. Mas como eu inverti, eu coloco outro número, que é 2. Então, esse número 2 aqui e esse número 5 foram os números que eu consegui a partir da oxirredução. E agora, termino o balanceamento por tentativa, igual nós fizemos no método 1. Você vai contando de um lado com o outro. 2 mn de um lado, 2 mn do outro. E até o final agora. Conseguiu pegar? Conseguiu pegar? Ah, agora sim. Perfeito. Isso é oxidação. Vai estar na prova da UESP e da UNEB. Vai estar nas duas. Ano passado caiu. Esse ano vai cair de novo. Bom, só agora, vou tirar uma foto, já eu posto no grupo. Só agora vamos entrar no balanceamento por só agora vamos entrar na estequiometria propriamente dita. Vamos fazer agora. Tirei foto, tá? Depois eu posto para vocês. Vamos fazer agora a primeira questão envolvendo estequiometria de casos comuns. Na listinha nós colocamos casos gerais. Vamos fazer a primeira questão de casos gerais para você perceber como funciona a estequiometria. Vou apagar o quadro. Tirei foto, daqui a pouco eu posto.
Vamos lá. Para estequiometria, o que você vai ter que pensar? Ó. Casos gerais, que é a estequiometria comum. Sempre monte a sua regrinha de 3. A parte de cima da sua regrinha de 3 vem da reação. E a parte de baixo vem da questão. É o que você tem. O outro é o que você quer. Aí você fala, como assim, Augusto? Bora lá. Lembrando que você só pode começar a estequiometria com a sua reação devidamente o quê? Balanceada. Por isso que nós fizemos, antes de estar em estequiometria, o balanceamento, tanto por tentativa quanto por autotradução. A gente quis garantir tudo para você. Qualquer situação que apareça na prova está garantida. Ou tentativa ou ox-redução. Vamos lá. Primeira questão. O hidreto de sódio reage com água dando hidrogênio segundo a reação. Aí deu a reação aí, ó. NH H2O certinha, NaOH mais H2. Bom, primeira coisa que você vai avaliar. Você tem a reação? Tem. Ela está balanceada? Não. Tá ou não está balanceada? A reação está ou não está balanceada? Valesca perguntou, professor, por que dividiu 10 mesmo? Valesca, na questão, ele pediu para você pegar a relação entre ou era o oxidante em relação ao redutor, ou era o redutor em relação ao oxidante. O 10 era da primeira pergunta, o coeficiente acho que era do redutor, dividido pelo coeficiente do oxidante. Por isso que eu usei o 10. Porque o 10 era o coeficiente de um dos dois que foi perguntado na questão. Um Na de um lado, um Na do outro. 3H de um lado, 3H do outro. Um O de um lado, um O do outro. Então a reação está balanceada. Qual é a proporção entre eles? 1 para 1 para 1 e para 1. Quando eu falo 1, é um que? Mol. Isso é mol, gente. Bom, qual foi a pergunta da questão? Para obter 10 mols de H2, então a questão mexeu com H2, brother, ó. São necessários quantos mols de água? Então a questão mexeu com água. Pronto! A questão não quer saber nada desse cara e não quer saber nada desse, ó. Só quer saber entre os dois. Monte sua regra de 3. A parte de cima vem da reação. É só pegar esse número aqui, ó, e colocar em mol. Um mol está para 1 mol. Só isso. Tu montou a parte de cima. E a parte de baixo vem da questão. Para obter 10 mols de H2, quantos mols de água são necessários? X. E daí você faz o quê?
a multiplicação cruzada. Só tem um detalhe. Verifique se as unidades estão iguais dentro da coluna. Se é mol em cima, tem que ser mol embaixo. As colunas, elas são independentes. Ou Augusto, eu poderia trabalhar lá com moléculas e moléculas? Poderia. O que você não pode trabalhar é, se for molécula em cima, tem que ser molécula embaixo. Se for litros em cima, tem que ser litro embaixo. Sempre dentro da coluna tem que ser a mesma unidade de medida. É mol, então tá certo. Multiplicação cruzada. 1 vezes x, 10 vezes 1. Tá aí a resposta da questão. Questão 1, resposta letra C. Vou fazer com vocês a questão 2. Vou fazer a questão 2 também. Então, essa aqui foi a questão número 1 da lista de estequiometria casos gerais. E vou fazer a questão de número 2. A questão deu assim, ó. 3PbCl2 mais Al2SO4 3 setinha 3PbSO4 mais 2AlCl3. A questão foi assim. Bom, primeira coisa que você vai verificar. Eu tenho uma reação? Tenho. Ela está balanceada? Está. Pronto. Você só pode começar a estequiometria, parceiro, se você verificar a reação e o balanceamento. Se você já tem ela balanceada, automaticamente você pode começar a sua questão. Comece a sua questão sempre com as duas perguntinhas que estão aqui, ó. O que você tem e o que você quer. Pronto, comece sempre assim. Vamos ler a questão. O número de mols de PbSO4 que serão formados... Opa! O número de mols de PbSO4. Onde que está PbSO4? A questão mexeu com ela, parceiro. A partir de 3 mols de Al2SO4 3. Descobri quais são os dois componentes que a questão mexeu. Então quer dizer que isso aqui não serve para nada e isso aqui não serve para nada. Acabou. Monte sua regra de 3 agora. A parte de cima vem da reação. Se não tem nada aqui é porque é 1. Então, 1 mol está para 3 mols. Ó. A parte de cima vem da reação. E a de baixo, da questão. Um é o que você tem e o outro é o que você quer. Lembra que o que você quer é o X da questão. Vai ser sua resposta. Vamos lá. O número de mols do PbSO4. Então, aqui eu coloco X mols, ó, para o PbSO4. O número de mols de PbSO4, quando você utiliza 3 mols de Al2SO4 3. Pronto! Verifique as unidades. Mol, 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 mol. Tão ok, Augusto? Então agora X da Xuxa. Multiplicação cruzada. 1 vezes X. 3 vezes 3, 9. 9 o quê? Mols. Resposta da questão, letra E. Gente, o assunto ficou grande por conta do nosso garantir que você não erre o balanceamento. E fizemos o balanceamento não só por tentativa, quanto por oxirredução, que é o mais complexo. Eu passei para vocês todos os passos do balanceamento da oxirredução. Então, por isso que ficou extenso e o horário de um horário só para a estequiometria ficou curto.
só fizemos até então a estequiometria comum. Estamos devendo para vocês estequiometria de casos particulares e aí a gente vai combinar o horário de fazer o nivelamento de rendimento, pureza, excesso limitante e reações sucessivas. Mas a pergunta é, no que nós demos ok, beleza, conseguiram pegar? Dá um ok para mim. Ok, professor. Beleza. Ô, professor, então, no caso, o segredo é você identificar quais as unidades, não é isso que a questão quer? Perfeito, porque se eu colocar as unidades erradas, eu vou errar tudo. Pegou? No caso aí, professor, qual é o, não sei se foi, acho que foi você que falou que ia trabalhar. É hoje que você, ou não vai dar tempo, aquela questão, quando você pega o caixa de um, o cone de outro, tem várias questões que eu fui resolver, eu não sei para onde correr. Cátia, não estou entendendo qual é. Não tem quando tem uma questão, aí ele dá lá, sei lá, carbonato de cálcio, por exemplo. Aí você tem que pegar o CAT de um, cone do outro, para poder fazer, aí vai dar uma determinada elemento para botar na reação. Aí é montagem e reação química. Aí vai ter um nivelamento só para montagem e reação. Que foi dito na aula passada. Esse assunto foi o assunto da aula passada. Confere? Ah, entendi. O assunto da aula passada ainda vai ter o nivelamento, é isso que você está querendo dizer? A gente vai fazer o nivelamento referente ao assunto. Ah, não, tá bom. É porque eu fiquei na dúvida que eu fui tentar resolver as questões e aí eu não tava conseguindo. Eu fiquei com medo de você não falar sobre isso. Não, já foi dito na revisão. Agora, as dúvidas, o básico, a gente vem para nivelamento, que é essa parte que a gente está fazendo agora, só que fizemos o nivelamento de quê? De balanceamento por tentativa, balanceamento de oxidação e estequiometria comum. Não deu tempo de chegar nos casos particulares, mas vamos fazer com vocês ainda. E assim a gente vai seguindo, entende? Certinho. Pronto. Aí a gente dá uma pausa agora, ela vai gerar um outro link, vai mandar no grupo, porque hoje a gente tem equilíbrio químico, que não é nivelamento, é na aula tradicional, que é a aula de revisão mesmo, pancada pra dentro. Deixa eu dar um aviso aqui, pessoal. Pessoal, deixa eu só dar um aviso importantinho, espere um pouquinho. Para quem é novato aqui, não sei se vocês perceberam o formato de nivelamento. O primeiro nivelamento, quem assumiu foi tio Augusto. Por quê? Tio Augusto, eu abordei a parte de mol e conversões e tio Augusto foi e fez o nivelamento. Essa parte de balanceamento e estequiometria na aula normal, tio Elan que abordou e tio Augusto fez o nivelamento. Para que vocês possam ter a condição de fazer um parâmetro, uma análise completa, um complementa o outro. A forma talvez que um abordou não tenha sido suficiente para você aprender no primeiro momento. Aí vem o outro com nivelamento e aborda com vocês. O próximo nivelamento quem assume é tio Elan, que é soluções, que foi a abordagem de tio Augusto. Então o próximo compromisso que vocês têm de nivelamento, que a gente vai passar para vocês em breve, é soluções. Beleza? E o final de estequiometria. E estequiometria que não chegou não, né? Tem estequiometria com você aí. Não, mas é no mesmo dia de soluções. Pronto. Pessoal, vocês têm 10 minutinhos aí, 7h10, começamos 7h10, 7h15, a gente começa pontualmente nossa segunda aula de hoje. Beijo, beijo, fique com Deus.